Vamos falar então um pouco mais sobre as votações de ontem no plenário com a Carol Nogueira. Carol, com essa aprovação aí desse pedido de urgência, esse tema deve esquentar então as próximas sessões no plenário, não é isso? Exatamente, Vera. A gente vinha aí ao longo da semana com a expectativa de votação de uma série de itens que estavam na pauta, né? Desde ali do marco regulatório do transporte de cargas, a lei geral do turismo, que entrou na pauta também, o projeto dos municípios chegou a começar a ser discutido ontem no plenário, mas enfim, no final das contas, o que foi votado mesmo foi, como a gente viu na matéria, a medida provisória que cria o Ministério da Segurança Pública, e os deputados conseguiram aprovar essa urgência desse projeto, que a gente fala aí da cessão onerosa da Petrobras, né, que são esses campos de petróleo que, na verdade, o que é esse projeto que foi só aprovado a urgência ontem? Permite que a Petrobras venda até 70% dos direitos de exploração dos campos de pré-sal. Muita polêmica, certamente vai despertar. Havia também a expectativa de votação de uma outra urgência sobre a possibilidade de privatização, de venda de distribuidoras da Eletrobras, mas esse outro projeto acabou não sendo votado nem a urgência ontem ainda. A gente vai conversar sobre tudo isso, sobre a pauta do plenário, então, com o deputado Evandro Roman. Ele é vice-líder do PSD do Paraná. Deputado, o senhor acha que esse projeto da Petrobras e essa possibilidade também da privatização das distribuidoras da Eletrobras, que o presidente Rodrigo Maia já disse que tem interesse em colocar em votação primeiro a urgência, depois o projeto, isso poderia já ser aprovado na semana que vem? Colocado em votação já na semana que vem? Eu acredito que sim, e acredito muito que isso venha a prosperar, ele venha a ser aprovado. O Brasil tem tido várias provas aí de que várias estatais nossas não estão correspondendo à altura, se tornaram em várias delas verdadeiros cabides de empregos, verdadeiras situações ao qual muitas vezes serve para determinados grupos políticos. Quando você abre a possibilidade da exploração, como numa situação dessa, você traz um mercado internacional para dentro do mercado nacional, e isso leva uma livre concorrência. Com certeza a máquina fica mais enxuta, ou seja, a máquina privada ela é mais enxuta, fazendo com que o preço venha a se tornar até mais acessível lá na ponta para o consumidor. Possibilidade de votação do marco regulatório do transporte de carga foi bastante debatido. Isso é importante, de fato, para resolver aí ou ajudar a resolver essa situação dos caminhoneiros? Ou o foco maior deve estar lá nas medidas provisórias que estão nas comissões mistas? Olha, se houvesse o entendimento entre os caminhoneiros autônomos e também os donos de transportadora, eu acho que o marco regulatório seria um ponto que selaria o fim de uma disputa como nós tivemos nos últimos dias. Mas não há, nesse marco regulatório que está para votação, você não tem um acordo entre os autônomos e também não tem um acordo com as transportadoras, de tanto que há uma força muito grande para que, do jeito que está, ele não seja votado, ou que, se for votado, que seja apresentado um número grande de destaques, e para isso possamos estar fazendo as modificações. Eu, particularmente, eu recebo no meu gabinete situações de pessoas contrárias e prós, mas há uma divisão muito grande entre os próprios caminhoneiros. Então isso dificulta bastante a aprovação no plenário. Eu não acredito que isso venha a passar. Mais algum outro projeto, deputado, que o senhor destacaria? O projeto dos municípios, por exemplo, deve ser votado na semana que vem. Nessa pauta que a gente vinha vendo aí ao longo da semana, o que o senhor acha que pode, de fato, ser colocado em votação? Lembrando que semana que vem também é uma semana de festa junina, começou a Copa, o senhor acha que isso já pode começar a atrapalhar os trabalhos no plenário ou não? Ela existe entre o que será, eu acredito que isso vá para a votação dos municípios, mas entre o que eu acho e o que o plenário há uma diferença muito grande. Eu venho do estado, que é o estado do Paraná, nós temos 399 municípios, dos 399 que nós temos, eu diria que nós teríamos condições de enxugar alguns e não ampliar. Então, onde nós hoje trabalhamos para diminuir o tamanho da máquina pública, onde nós trabalhamos para fazer com que cada vez isso venha a ser enxugado mais, você colocar e criar mais novos municípios, eu diria que isso dificulta bastante esse trabalho desse enxugamento. Respeito realmente algumas colocações que alguns colegas parlamentares colocaram sobre a questão principalmente da região do norte do país. Algumas excepcionalidades eu acredito que podem ser até trabalhadas, mas se nós liberarmos isso daqui, pode ter certeza que dos 5.700 municípios praticamente que nós temos no Brasil, nós vamos passar rapidamente dos 6.000 e nós teremos mais vereadores, nós teremos mais prefeitos.
prefeitos, vice-prefeitos, ou seja, muito mais gastos. Então, um trabalho onde o Brasil hoje corre para enxugar, diminuir a máquina, isso vai contramão ao que nós estamos hoje trabalhando na casa, que é diminuir. A população quer isso. A sociedade não quer mais uma máquina tão grande como ela está. Então, ao invés de nós diminuir, nós vamos ampliar. Eu acredito que é um contrassenso contra o que as ruas estão falando, estão nos trazendo, e o que nós temos aqui, a obrigação de fazer aqui na casa, que é no Congresso Nacional. Deputado, daqui a pouquinho começa essa sessão solene, então homenagem também ao Dia Mundial de Jerusalém. O senhor deve participar. Qual que é a importância dessa data? Por que é importante trazer isso para discussão aqui dentro da Câmara? Olha, é um projeto até que nós apresentamos. Nós tivemos recentemente o Dia Internacional de Israel, de mostrar, por exemplo, que o Dia Internacional de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade, quando ela foi criado o Estado de Israel, ela teve o objetivo de ser uma cidade internacional, onde ali iria abranger as 3 religiões monoteístas, né, que é o Islã, o cristianismo e o judaísmo, e seria uma cidade da paz, onde todos os povos se encontrariam. Então, nós tentarmos mostrar para a população que a casa ela tem o seu papel, que ela tem a sua função, de trabalhar pela paz. Então, esse é o grande objetivo da criação, inclusive por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que é um chanceler brasileiro, que deu o voto Minerva na época, e que nós temos hoje a possibilidade de ter essa sessão solene para dizer, olha, os princípios da criação da cidade de Jerusalém como uma cidade internacional, eu diria que eles têm que ser mantidos. E o Brasil se manteve presente desde 48 com os mesmos princípios, respeitando as três religiões. Haja vista que eu pego como exemplo da cidade de Foz do Iguaçu, a qual eu represento, nós temos xiitas, sunitas, cristãos, evangélicos e católicos que vivem de uma forma muito harmônica e presente. Então, eu diria que isso é a representação de que nós podemos, sim, pelo Congresso Nacional, utilizar algo chamado diplomacia parlamentar, levando a nossa mensagem para o mundo. Deputado Evandro Roman, muito obrigada pela sua participação com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera.